Temos vagas para educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, normal médio, técnico integrado em informática, técnico pós-médio em secretaria escolar e pedagogia. Acesse o site www.legaleconcursos.com.br e faça sua inscrição. Legale com 2 L's. Não perca tempo. Izepan. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 13 de dezembro de 2022. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Todas as informações importantes para você começar este novo dia ao vivo, pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você pode acompanhar esse programa hoje também em podcast e logo mais tem reprise na Plena TV. São 7h09. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao Folha no Ar de hoje. Eu já vou logo anunciando que hoje eu só trabalho até meio-dia. Conforme aquele meme, eu não posso pagar pelo erro dos outros. Se o Brasil não conseguiu se classificar para jogar hoje contra a Argentina, problema do Brasil. Mas é porque o meu horário acaba meio-dia mesmo, então eu só vou até meio-dia. Então quem tem que trabalhar não vai não, porque senão fica ruim. Vai trabalhar normalmente. Olha, o Instituto Nacional, infelizmente, brincando com a tristeza da gente mesmo, né? O Brasil foi desclassificado e hoje tem Argentina e Croácia, logo mais às 16 horas, é a primeira partida da semifinal da Copa de Futebol masculino da FIFA no Catar. O segundo jogo será amanhã entre França e Marrocos, também às 16 horas, e a decisão do Mundial no domingo. Olha, o Instituto Nacional de Meteorologia prevê para Campos hoje tempo parcialmente nublado a claro, muito calor, menos um pouco do que ontem. A sensação térmica de ontem em Campos foi de 40 graus. A temperatura máxima prevista era de 36, mas a sensação térmica foi de 40 graus, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Por exemplo, agora a temperatura marca 27 graus aqui no centro de Campos. A sensação térmica é de 31 graus. A máxima prevista para hoje é de 35, a mínima é de 22 graus. E o tempo é realmente parcialmente nublado agora. Há previsão de chuva no decorrer do período, porém com a probabilidade bem baixa durante todo o dia, só aumentando no final, início da noite, chegando a 90%, ou seja, a possibilidade de chover maior é no início da noite. No programa de hoje, com Arnaldo Neto, vamos conversar com a diretora-geral do Izepan, Rosânia Ovidio Lovise Martins. Muito obrigado, Rosânia, pela presença desde já. Vamos falar dos desafios, dos avanços também, tudo envolvendo pós-pandemia, o comportamento, né, do ser humano que mudou nesse pós-pandemia, e também
vamos falar sobre esses desafios da educação pública de qualidade que a gente precisa, evidentemente que contar com, né, a capacidade e essa estrutura física, mas sobretudo com a capacidade de vocês, né, que são especialistas aí em educação, e principalmente em educação pública. Também vamos falar no programa de hoje sobre as inscrições para o processo seletivo 2023 e todo aquele processo de matrículas para o ano de 2023. A quantidade de vagas do ensino fundamental, ensino médio, né? E todo o procedimento para conseguir uma vaga no ISEPAM, que hoje é, sem dúvida nenhuma, uma escola conceito aí no estado do Rio de Janeiro. De antemão, muito obrigado pela visita, pela presença. Já vamos conversar. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, uma clínica moderna especializada em vacinação. No portal folha1.com.br de hoje, você confere aqui com a gente agora algumas manchetes, algumas informações e outras você pode acessar aí. Explosão mata trabalhador em empresa na área de Cabiúnas. O acidente aconteceu na manhã de segunda-feira. Inicialmente, 5 trabalhadores estavam no local. Lula é diplomado presidente da República pelo TSE pela 3ª vez. Geraldo Alckmin foi diplomado vice-presidente da República. Cláudio Castro garante recomposição salarial de 5,9% aos servidores. Medida alcança funcionários públicos da ativa, inativos e pensionistas. Gênios do futebol, Argentina é Messi e Croácia é Modric. Hoje as duas se enfrentam a partir das 16 horas. Casal é preso em Bom Jesus por morte da filha de 4 meses. Criança deu entrada em hospital com fraturas pelo corpo e hemorragia intracraniana. Homem é morto com vários tiros dentro de casa em Guarulhos. Segundo a Polícia Militar, 2 homens invadiram a casa da vítima e efetuaram disparos. Após prisão de indígena, bolsonaristas tentam invadir a PF. Ontem foi complicado, hein? Atos começaram após a prisão de José Chavante em razão da participação em atos antidemocráticos. Projeto de extensão universitária da UENF desenvolve repelente. A Barrepel é constituída por uma mistura de substâncias sintéticas e também naturais. Empresas disponibilizam 229 vagas de emprego no setor espaço de oportunidades. E ainda, Feira da Agricultura Familiar funcionará às sextas-feiras. No próximo sábado, dia 17, a feira estará funcionando no Jardim do Liceu. É somente em função aí das datas especiais de fim de ano, né? Porque 24 vai ser no sábado, 30 vai ser também no 31 no sábado, então, né? Que a maldição da feira de sexta-feira em Campos é a única do mundo, né? Pelo amor de Deus, professor Almir. Bom, essas são algumas das manchetes do portal folha1.com.br. Eu critico e cobro a questão da feira aos sábados, porque você vai em toda cidade do mundo inteiro, toda feirinha da roça é aos sábados. Aqui em Campos é a sexta. Sexta-feira a gente não pode ir, só quem é um privilegiado e já está de folga ou aposentado, que não é o nosso caso, né, Rosânia Ovidio? Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por aceitar aqui o nosso convite. E você, com 3.000 alunos,
mais de 220 colaboradores e está preocupada com o tempo da entrevista. Esse é o menor dos seus problemas. Bom dia, seja bem-vinda aqui à diretora-geral do IZEPAM. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos. Seja bem-vinda. Meu caro Arnaldo Neto, muito bom dia. Sempre bom contar com você nessa bancada, meu querido. Seja bem-vindo. E quais são as novidades aí, né? Antes da gente começar aqui essa entrevista com a professora e diretora-geral do IZEPAM, a Rosane Ovidio. Bom dia, Neto. Bom dia, Nogueira. Bom dia, Beto aqui no estúdio, Rosane, nossa entrevistada. Bom dia, sobretudo, a você, ouvinte da Folha FM. Realmente perdemos a folga. A folga é para o serviço público, né? Para a gente era mais trabalho com o Jogo do Brasil, mas eu lembro, Nogueira, que na semana passada, quando falávamos sobre a eliminação da Espanha, né, eu falava sobre o abatimento dos jogadores da Espanha quando chegou ao final da prorrogação, né? Você via a expressão deles de como que isso aconteceu. E como torcedor, assistindo ao Jogo do Brasil, quando terminou a prorrogação, foi a mesma expressão que a gente viu na cara dos brasileiros, né? A empolgação que terminaram o primeiro tempo da prorrogação e a forma de... como eles ficaram atônitos com a questão daquele gol. Poderia ter feito uma falta tática lá atrás, poderia não ter avançado todo mundo, como o próprio Neymar falou, enfim. Acho que sobre futebol vocês já discutiram aqui ontem, já falaram também na semana passada, já falaram muito, mas todo mundo tem um pouquinho de técnico, todo mundo opina, todo mundo vê, mas foi isso, né? E a reação do Tite ao deixar o time em campo mostra muito a falta de apoio que a equipe estava tendo, naquela questão que a gente trouxe aqui lá atrás para falar sobre a falta de um psicólogo na equipe. Lembra que a gente trouxe uma psicóloga aqui para falar sobre isso? Enfim, já foi. Agora como dizem, pelo menos quem comprou camisa não chegou ainda, a camisa vai servir para a próxima Copa, porque tem uma estrela, não vai ter uma estrela a mais, né? Mas, brincadeiras à parte, obviamente, esperávamos um resultado melhor da seleção, que não apresentou uma boa Copa em momento nenhum. Quando o Brasil ganhou da Coreia de 4-1, eu falei, não sei como que esse povo está empolgado por ganhar da Coreia. É a Coreia, né? Uma seleção sem expressão nenhuma, com um jogador de destaque, mas sem expressão nenhuma. A seleção da Coreia sem tradição nenhuma no futebol. Não dava para ficar empolgado a partir daquele jogo, e o jogo seguinte mostrou um jogo burocrático, primeiro e segundo tempo. Um belo gol do Neymar na prorrogação, mas tomou um belo gol também, né, do Bruno Petkovic, mas tomou um gol e aí acabou indo para os pênaltis. E nos pênaltis o fator emocional pesa muito, né? Argentina e Holanda foi uma exceção, porque aquele gol da Holanda também, a Holanda arriscar uma falta daquela no finalzinho, enfim. Vamos deixar para falar um pouquinho mais de Copa, já que tem Copa mais tarde. De cada 1 milhão de jogador de futebol que tivesse a oportunidade de chutar aquela bola, 1 milhão e um chutariam direto pro gol. Acho que o único extraterrestre foi aquele cara que tocou, que é muita frieza. Muita frieza arriscar uma jogada ensaiada daquela. Mas, Nogueira, vamos para o noticiário político, que é minha área, rapidamente. Ontem acompanhei a cerimônia de diplomação do presidente eleito Lula, agora presidente eleito diplomado, né? A gente tem esse preciosismo de usar essas expressões até a posse. Lula diplomado, Alckmin diplomado. Discurso de Lula, um discurso emocionado, falou em Deus, citou a prisão em Curitiba, falou da vitória da democracia, admitiu que não foi uma vitória dele, do PT, e sim de um arco de aliança democrática, coisa que a gente vem falando há muito tempo, que houve um arco de aliança que trouxe Lula ao poder, e a vitória da democracia, porque, do outro lado, o candidato Bolsonaro apresentava propostas e tendo uma postura mais autoritária em alguns discursos, sobretudo em discursos. O presidente do TSE foi duro no seu discurso, o Alexandre de Moraes, falou sobre responsabilização de quem veio praticando atos antidemocráticos, de propagação de fake news. E, na sequência, houve a prisão lá de um líder indígena que está na linha de frente de defesa do presidente Bolsonaro. E uma manifestação lamentável em frente tentativa de invasão, como você destacou, à Polícia Federal. Primeiro que eu gostaria de destacar que a criatividade dessas pessoas em relação à criação de conteúdo para a internet é algo absurdo.
Ontem mesmo eu recebi um vídeo de uma suposta advogada que ela falava que não, para ninguém se desesperar com a diplomação, que a diplomação só significava que o TSE agora reconheceu o resultado, agora que vem a melhor parte, agora que nós vamos conseguir reverter isso. Reverter aonde? Vai reverter aonde? Pelo Estado Democrático de Direito, onde vai ser revertido o resultado de uma eleição que já está referendada, os candidatos já estão diplomados? Eleição agora daqui a 4 anos. Em 2026 tem eleição de novo, e aí vamos poder avaliar o mandato do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin, porque a participação de Alckmin já parece ser muito forte desde a transição e deve ser também no governo, é uma questão de composição. E aí quem não gostar do Lula, quem não gostar do governo Lula-Alckmin vai poder optar por outro governo, inclusive o próprio Bolsonaro, se tiver condições lá. Ou o candidato que ele apoiar, que o grupo apoiar, enfim, isso é democracia. Você perdeu, na próxima você vem de novo. O PT veio sangrando há 2 eleições. 2014, naquele embate pau a pau com Alckmin, com o Aécio Neves, ganhou, mas não levou, não conseguiu ter governo, não teve governabilidade, erros da presidente Dilma Rousseff, que devem ser admitidos pelo PT, e o PT muitas vezes falta admitir os erros da presidente Dilma. Então, depois veio a eleição de 2018, e o PT perdeu com o Alckmin para o Bolsonaro, uma avalanche bolsonarista que ainda precisa ser estudada daqui a muitos anos para entender como que houve aquela guinada no eleitorado brasileiro, fruto de um desgaste do PT da Lava Jato, fruto de um desgaste do eleitorado que queria algo novo, queria algo diferente, que não tivesse escândalo de corrupção, mas o governo teve uma sucessão de erros agravados na pandemia. Não cresceu, não apresentou as questões econômicas como queria, porque a pandemia atrapalhou. É um argumento que a gente pode discutir, sim. Mas aí eu coloco aqui sempre, quem votou no Bolsonaro votou esperando a discussão da redução da maioridade penal. A discussão. Eu tenho minhas reservas à redução da maioridade penal. Acho que alguns crimes têm que ser reduzidos, sim, mas acho que não é a solução, porque, como eu sempre falo, se o tráfico alicia o garoto de até 16, até 18 porque é menor, vai começar a aliciar o garoto de 14 porque é menor, porque agora a lei vai até 16. Então não é a solução, você joga para o lado do problema, né? Você joga para debaixo do tapete o verdadeiro problema, que é o problema da educação, o problema da falta de infraestrutura do Estado dentro das comunidades. São vários problemas que precisam ser discutidos, mas a redução da maioridade penal precisa ser discutida. Não estou dizendo que vai passar, mas nem isso o governo se propôs a fazer, levar a discussão ao Congresso. Então o governo não entregou. A única coisa que conseguiu entregar foi a abertura da questão do armamento, que tem também suas ressalvas e o governo Lula vai reduzir. Até mesmo o Shoa, né, que teve aqui com a gente algumas oportunidades falando sobre essa questão. O Shoa já faz parte da equipe de transição, de estudos da transição, para revogar algum desses decretos. Enfim, resumindo, até para não tomar muito tempo da nossa entrevista, no final a gente tem mais tempo para falar, os candidatos que foram eleitos legitimamente nas urnas estão diplomados, ponto. Os candidatos que foram eleitos legitimamente vão assumir dia 1º de janeiro, ponto. E só quem sofre é quem está aí ainda em acampamento. Qualquer movimento é motivo de oração. Coitado de Jesus, tantas pessoas para Jesus atender nesse momento, né? Para quem crê. E o povo lá... Um jornalista entrou no palácio, o povo começou a rezar que, meu Deus, é agora. Um jornalista entrou no palácio, foi convidado a entrar no palácio, gente. Aí começa a oração porque o jornalista entrou no palácio. Que coisa surreal que a gente está vivendo. Que mundo é esse que essas pessoas estão? Que efeito de hipnose é esse? Pelo amor de Deus, as instituições funcionam, as instituições estão funcionando. Quando chegar dia 1º de janeiro, eu quero ver, porque a criatividade é surreal. Quando chegar dia 1º de janeiro, que o presidente assumir, qual vai ser, o presidente eleito vai assumir, e como eu falei, daqui a 4 anos, quem não gostar tem a oportunidade de trocar todo mundo no voto. Qual vai ser a máquina não sei, de hipnose, eu não sei, o que vão dizer? O que tem que se dizer é o seguinte, vamos ser oposição a esse governo, ponto. E vamos trabalhar em oposição a esse governo, ponto. Governo que já está conseguindo a PEC da transição para manter aí algumas das suas promessas, o que é bom para o país, porque o governo Bolsonaro, se Bolsonaro vencesse, também teria que construir uma PEC para garantir os R$600 do Auxílio Brasil, porque não estava previsto no orçamento, só tinha 400, e Lula ainda teve essa promessa de mais 150 para cada família com criança até 6 anos.
Vamos aguardar o desenrolar dos fatos, mas é lamentável que algumas pessoas, e eu, pelo que eu soube, até em Campos ainda tem algumas pessoas, né? Mas enfim, é um direito de cada um. A liberdade de expressão, a liberdade de se manifestar é um direito de cada um. Agora, você tem que também tomar um pouquinho de consciência e ver que você, enquanto você está aí deixando de trabalhar, brigando com a sua família, sei lá, dando muitas vezes até umas atitudes que parecem fora do senso comum. O presidente Bolsonaro está lá vendo a vida dele para transição, o Eduardo foi lá para Catar assistir o jogo da Copa, né? E você aí. Então, para um pouquinho para pensar, reflita se o que você está fazendo vai ter algum efeito, porque dia 1º de janeiro, queira ou não queira, assume o novo presidente. Arnaldo, você me permite rapidamente, Rosane, por gentileza, eu tenho um pouquinho mais de idade que você, eu já vi umas coisas talvez que você hoje tenha também visto, percebido pela história. Os grupos políticos mantêm sempre alguma estratégia chamada assim, manter o gado reunido, manter o eleitorado reunido, né? Não perder os seus seguidores, seus eleitores numa derrota. E aí usa-se várias estratégias, né? Vamos seguir agora para uma corrente ao Estado, para uma corrente vai ser um secretário estadual, fulano que concorreu à prefeitura perdeu, vai ser secretário e o outro vai poder, enfim. Mas nunca, nesse tempo antigo que eu falei, o mais passado, eu vi ninguém comprometer a vida de terceiros. E o que eu estou assim, preocupado é com isso. As pessoas estão muitas das vezes, igual ontem, colocando a vida em risco a troco de um mundo paralelo de ilusão criado numa rede social. Isso aí é um mundo paralelo. É um mundo paralelo. É um mundo paralelo. É um mundo paralelo. Não existe em nenhuma situação a questão de reverter o caso da eleição, de essa eleição não valer, de haver uma interdição militar, de haver que é agora que você falou aí, agora que está diplomado, então, assim, muito, muito, muito preocupante na medida em que é aquilo que eu falei, passa-se lá em Italva, em 1988, Italva se emancipou de Campos em 86, teve aquela eleição tampão, primeiro o prefeito foi Elcio Gomes, ele ficou 2 anos, e aí veio Eliel Ribeiro e ganhou a eleição. Até hoje, a gente brinca com esse pessoal do meu tempo lá, de que, veio uma bomba aí, hein? Era assim, veio uma bomba aí e Elcio Gomes vai voltar para a prefeitura. E até hoje, deve ter quantos anos? De 1990 para cá, 32 anos? 32 anos. Então, veio uma bomba aí. Quando eu encontro com meus conterrâneos mais antigos, e a bomba? Cadê a bomba? A gente brinca. Quer dizer, era tudo para tentar manter aquele pessoal unido para uma próxima eleição. Agora, era uma coisa assim... Nogueira. Completamente inocente, sem... É isso que eu quero saber, se é a inocência das pessoas, às vezes eu acho que é inocência. Não, mas sem botar a nossa vida em risco. Sem botar em risco. Só mais uma para complementar, que é até engraçada essa. O Exército foi participar do Abraçu, essa campanha solidária que tem com as empresas do Porto do Açu, e mandou alguns homens aqui do GBI, né, daqui de Campos, para participar lá numa tenda. O caminhão do Exército passou para ir para o Abraçu, o pessoal filmou, falou que o Exército já estava tomando conta do Porto do Açu. Agora vai. Agora estamos avançando porque o Exército já está tomando conta, fechando as entradas pelo Porto do Açu para nos proteger dos inimigos. Confirmei com gente de dentro do porto. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Aí eu tive que pegar uma foto do Exército lá no Abraçu e mandar para o grupo. Mas não adianta, não. O que você manda para essas pessoas é a mesma coisa que nada. É você que está mentindo, você que não sabe o que está acontecendo, você que é corrompido pelo sistema, né? Mas, enfim, faz parte do Brasil que estamos vivendo. Tempos difíceis. Professora, que prazer recebê-la aqui. Desculpa a gente alongar aqui, mas a gente acaba se empolgando mesmo e infelizmente, é assim, para ver se não é para tirar ninguém de grupo A ou B ou C de candidato ou de partido. Não, só para acabar com essa história desse mundo paralelo aí, né, de que as coisas não funcionam assim.
como é que está o nosso ISEPAM e como é que está você? Primeiro, eu gostaria de você compartilhasse com a gente um pouco da sua história. Você é do Rio, está em Campos, mora em Campos há 14 anos e estava feliz da vida como professora, resolveu ser diretora e que bom por isso, que tem pessoas assim que aceitam esse desafio. Como é que é a sua história de carreira e chegada até Campos? Então, bom dia a todos todos os ouvintes. Então, eu sou da educação desde 2004, quando me formei no Rio de Janeiro e trabalhava já na Secretaria de Educação com uma função que era o professor inspetor escolar. Eu trabalhava junto às escolas públicas, escolas privadas. E em 2008, meu esposo veio trabalhar aqui em Campos e eu, então, vim também para cá, acompanhando ele, né? Quando eu vim para cá, eu trabalhava só na Secretaria de Estado, que eu trouxe a minha matrícula para cá, nessa função de inspetor escolar, e depois eu fiz concurso para Macaé, passei. Quando fiz para Quissamã também passei, vim de Macaé para Quissamã. Quando eu passei para Campos, eu saí de Quissamã e vim para cá, e fiquei com 2 matrículas. Em 2010, eu passei para o ISEPAM, que já faz parte não da SEDUC, mas da Rede FATEC, que é um grande equívoco que tem, porque tem a SEDUC e a Secretaria de Ciência e Tecnologia, a qual a FATEC pertence. Então, por isso que há muito equívoco até da transferência entre alunos, o que não acontece da SEDUC para a FATEC. Então, eu vim para cá como professora do curso de Pedagogia e, como educadora, eu já sempre gostei muito dessa área, gosto da educação, desses desafios, né? Até o Arnaldo estava falando ali uma questão essa questão da discussão de maioridade penal é um dos temas que eu discuto em uma das minhas disciplinas que eu dou no curso de Pedagogia, porque eu trabalho com essa questão da pedagogia social. E um dos focos que a gente diz realmente não é a questão da maioridade ou minoridade, mas é a questão daquilo que precisa ser mudado para que não sejam aliciados. Como ele falou, se for diminuir a idade, vai diminuir. Porque, na realidade, hoje, né, o tráfico já alicia menores ainda. Então, começa muito cedo. A gente que trabalha em escola, a gente vê em torno da escola pessoas aliciando. Eu trabalhei em algumas comunidades aqui pela prefeitura, que eu também trabalho, e a gente vê, às vezes, o grupo fazendo. Então, a grande questão, que ele também falou, é a educação. A educação é um dos principais motivos para que a gente possa melhorar essa condição das crianças, para que elas possam realmente ser cidadãs do hoje e do amanhã. Porque começa hoje, né? Não é só uma coisa projetiva, é uma coisa para hoje. Então, desde 2010, eu estou no ISEPAM, e esse ano, depois da pandemia, já teve uma gestão que ficou alongada por conta da pandemia, e por isso até que eles fizeram um processo seletivo no meio do caminho, né? Então, o processo foi em maio, onde teve uma eleição, e como não haviam pessoas, né? É muito difícil, as pessoas não querem se prontificar, porque não é fácil, é um desafio. Eu também sabia desses desafios, e fui descobrindo o quanto que esses desafios eram maiores, né? Na prática, estou descobrindo. Mas, olhando, né, para a instituição, para algumas necessidades, e como acreditando na educação, e eu sempre falei para os meus alunos, a gente precisa se envolver. A educação ela é um ato político, não relacionado à política, aos políticos, mas é um ato político porque a educação está sempre ligada. E eu sempre falei dessa necessidade de nós envolvermos nisso. E quando alguns colegas falaram, Rosânia, se você vir como diretora, eu venho como tal, eu venho como tal. Meu vice mesmo, eu falo para ele, você não pode mais sair. Porque você falou para mim, se você vir como diretora, eu venho como seu vice. Falei, então tá bom. Fui para casa, pensei, orei, pedi a Deus direção. Falei, gente, se vocês realmente querem, vamos lá, vamos tentar. E fizemos a chapa, teve a eleição e a comunidade elegeu, embora foi uma chapa única, mas teve uma eleição, ninguém mais quis. E desde o 1º de julho nós estamos à frente do ISEPAM, com os desafios desse tamanho gigante aí que você falou, né? Quase 3.000 alunos, mais de 200 funcionários, entre efetivos, contratados, terceirizados. Mas tem sido, esse período, esse semestre, tem sido um período de conhecimento, né, das necessidades e algumas coisas bem leves que a gente vai fazendo, porque, na realidade, no próximo ano que a gente vai conseguir printar melhor, né, as propostas que a gente tem enquanto gestão, né?
Rosânia, vamos falar então um pouco sobre essa questão de processo seletivo, né? Normalmente, escola pública, né? Você mesmo falou, tem diferença. Tem a rede FATEC, a Secretaria de Educação. Porque da educação, acho que desde a minha época, a gente escolhia 3 escolas, né? Quando estava terminando o ensino fundamental, para o ensino médio, escolhíamos 3 escolas e ali você era alocado dentro da vaga mais próxima dessas 3 escolas. Isso na rede estadual. Acho que aqui em Campos também funciona mais ou menos dessa forma em relação ao primeiro segmento para o segundo segmento do ensino fundamental. Na rede FATEC, a situação é diferente? Tem prova? Quem pode participar? Como que é a inscrição para um curso na FATEC? E quando você vai para o médio, por exemplo, ele é um médio só médio ou tem algum tipo de aperfeiçoamento junto com o ensino médio normal, regular? Então, na FATEC nós temos tanto ensino médio formação geral, que é sem especialização técnica nenhuma, como nós temos cursos técnicos. Nós temos 3 unidades aqui da FATEC, né, que é o JBM, o ISEPAM e o Antônio Sarno. Essas 3 existem cursos técnicos, então o aluno pode até permear entre elas. Por exemplo, o aluno que faz 9º ano no ISEPAM, ele vai preencher, eles estão até fazendo isso agora nesse momento, está no momento de preencher 3 opções de cursos e de unidades, porque ele vai no ingresso automático se ele quiser mudar, porque o ISEPAM tem curso técnico de informática, ele tem um pós-médio de secretaria escolar, que aí já é para quem já terminou o ensino médio, e ele tem o normal médio, que é para a questão da docência dos anos iniciais da educação infantil. Então, o aluno pode optar por ficar nesses 3 cursos, mas, de qualquer maneira, ele vai lá colocar, se ele quer formação geral, o técnico de informática ou o normal médio. Mas ele tem a opção de escolher pelas outras escolas que têm outros cursos, que no JM tem eletrotécnica, tem análises clínicas, tem enfermagem, lá no Antônio Sarlo tem a questão agrícola. Então, o aluno pode optar, agora do 9º ano, por qual escola e qual curso ele quer fazer. Aí é um ingresso automático para quem está dentro da rede FATEC. Agora, quem quer ingressar vai fazer uma prova. Tá? E essa prova vai acontecer, eles têm que fazer uma inscrição que já está aberta, é um período curto, foi do dia 1º de dezembro e vai até o dia 22 de dezembro. O período de isenção, porque o curso técnico, inclusive, paga-se uma taxa, pequena taxa, mas paga-se, e essa inscrição, para ter isenção, era até o dia 10 de dezembro, já passamos essa data. Agora, quem fizer daqui até o dia 22, vai fazer pagando essa taxa e vai fazer o processo seletivo, vai fazer a prova e todo o trâmite, né? É assim, quantas pessoas conseguem ingressar? São quantas vagas nesse processo? Porque, pelo que eu estou entendendo, você já tem um quantitativo destinado ao aluno que já faz parte da rede. E aí, quanto sobra para o público geral? Então, por isso que quando você olha o edital, você vai ver que tem diferenças de vagas entre uma escola e entre outras. Por exemplo, tem o subsequente, que é depois do médio, a gente tem uma turma inteira, 40 vagas. Mas no técnico de informática, a gente tem 20 vagas. Por quê? Porque a estrutura que a gente tem em termos do técnico de informática, ele é um curso integral, que o aluno fica o dia inteiro, e tem a questão do laboratório, que não só para as aulas que ele tem, mas ele tem um laboratório disponível para ele estudar, fazer as atividades. Os estágios também são feitos todo lá. Então, a gente tem que pensar numa quantitativo menor, porque tem que atender esses laboratórios, que são coisas que a gente está procurando ampliar para poder até oferecer mais vagas. Mas hoje é mais limitado. E para o normal médio também. O normal médio não faz prova. O normal médio, ele também você faz inscrição, mas ele é sorteio. Toda a educação infantil, anos iniciais, e o único do ensino médio que não faz prova é o normal médio, que é para formação docente. Esses são por sorteio. Os outros, o subsequente e os técnicos, são por prova. No caso, a formação de professor, ela se enquadra nesse normal médio por sorteio? Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu fiquei com dúvida em relação ao último edital da prefeitura para a contratação de professores, né? A rede municipal, não estou querendo entrar em detalhes da rede municipal, mas todos nós sabemos que a rede tem defasagem de professores, vem com uma sequência de processos seletivos, e não é de hoje, não só desse governo, né? Só que esse último, eu fiquei numa dúvida, é porque pede a formação superior. O normal médio não vai ser mais aceito,
pode perder, assim, porque a gente sempre viu o pessoal que saía da formação normal médio, trabalhava com aluno até quarta série, pelo menos, né? Antiga quarta série. Hoje o primeiro segmento do ensino fundamental, que é até o 5º ano. Mas, pelo que eu vi no último edital, havia uma certa restrição a esse normal médio, que às vezes pode desestimular a pessoa a fazer o normal médio, que é melhor já ir fazer a licenciatura depois, né? Tá perdendo digamos assim... A validade? Esse normal médio? Não, a validade não acabou. Por muitas vezes a gente escutou falando, você não vai mais poder dar aula, tem que ter pedagogia. Muitas vezes a pedagogia é exigido pelas escolas privadas, né? E as pessoas são motivadas a fazerem, mesmo quem fez normal, a dar continuidade, fazer um curso de pedagogia, que existem algumas questões diferenciais, né? Mas não pode ser exigência única a questão da pedagogia, legalmente falando. Eu falei que eu trabalhei com inspeção escolar, então eu trabalho com legislação. E a LDB fala que é permitido, é aceitável o ensino normal médio para professores de educação infantil e anos iniciais. Então, um edital que fala somente de ensino superior, provavelmente vai ser cabível de muitos recursos. Entendi. Então, existe brecha aí para quem faz o normal médio. Pelo menos, se foi especificamente, aí deixando claro, especificamente, como você colocou, para educação infantil e primeiro anos os anos iniciais. Os anos iniciais do ensino fundamental, que vai até o 5º ano. Até o 5º ano, é o primeiro segmento. Mas aí, voltando à questão do ISEPAM, voltando lá à Rede FATEC, nós estamos em período de transição de governo, apesar de ser o mesmo governo, né? Eu até devo escrever sobre isso de hoje para amanhã, para o ponto final de amanhã. Existem ajustes, é um novo governo, uma nova composição. Como está a relação direta com a FATEC, com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, já que, como você falou, você pega uma gestão no meio do ano e vamos virar de governo aí, digo novamente, apesar de ser o mesmo governador, o governo sempre muda. Tem alguma perspectiva de mudança? Tem alguma sinalização de alteração nessa relação unidade escolar com a FATEC? Qual o panorama hoje desse tipo de relação? Então, nós ainda não tivemos nenhuma sinalização em relação a isso. A gente sabe que toda vez que há mudanças políticas, acontecem mudanças também dentro da FATEC. Como foi, como você falou, o mesmo governo, né? Nós não sabemos ainda que alterações serão feitas ou não dentro da rede FATEC. E essa relação hoje, como funciona? Vocês têm repasses, vocês contratam diretamente, qualquer tipo de contrato passa pela FATEC. Eu lembro que 2016, período da pior crise, né, do governo do Estado, teve problema para todo mundo. Todo mundo ficou com repasse atrasado, todo mundo ficou sem contrato. Como que é essa relação hoje, passado aí um regime de recuperação fiscal, o governo com as contas aparentemente mais em dia? É uma relação mais tranquila da unidade com o governo do Estado? Sim, com a rede FATEC, assim, eu já fui algumas vezes, como eu sou do Rio, então eu vou algumas vezes ao Rio, então tenho feito esse relacionamento, conhecendo as pessoas dentro da rede FATEC. E em relação às contratações, são feitas todas diretamente pela FATEC. Inclusive dos terceirizados efetivos, vêm todos, tem empresas, né, terceirizadas que ganham processo licitatório e são feitos, todas essas questões vêm da FATEC. Financiamento a gente tem. O financiamento tem uma verba destinada da FATEC, que nós utilizamos, né? Eles têm uma planilha de objetos que a gente pode ir usando, com tetos, que para a nossa escola, né, que é muito grande, acaba sendo sempre pouco, porque um teto é um teto anual, né? Então, mesmo assim, a gente tem essas dificuldades pelo tamanho da nossa escola, por ser um patrimônio tombado, então tem outras coisas que você tem um gasto maior do que uma escola, né, comum. Mas aí tem uma verba da FATEC, que é destinada que a gente vai prestando contas e vai fazendo, né, esse uso da verba para algumas situações que já são propostas, que eles já trazem algumas proposições, e a gente também recebe ajuda do governo federal, né? Tem o PDDE, da ajuda do governo federal, que é bem menor, mas a gente tem algumas coisas também que a gente utiliza. Bom, são 7h46, a gente precisa fazer uma pausa rápida. É só registrar, então, aqui, que eu já coloquei lá no nosso link agora, que está no nosso Face, o link da legaleconcursos.com.br, que é por onde
os pais, alunos, devem fazer as suas inscrições. E também registrar, um abraço aqui para você, professora e diretora, do nosso glorioso Marcelo, lá do Colégio Agrícola. Sim, Marcelo. Também, você conhece o Marcelo? Sim, conheço. Bom dia, Marcelo. Marcelo é igual nota de R$2, né? Todo mundo conhece. É uma figura simpática demais. E ele está também vendendo o peixe dele aqui, ó. Unidades da Faetec em Campos, que é o Izepan. O Agrícola e o JBM, João Marcelo Martins. Todos estão com a escola aberta. Meus filhos estudaram no JBM, João Marcelo Martins. Bom. Um pouco antes daquela época da crise, aquela coisa toda, foi meio complicado, das greves também, mas hoje isso passou, né? A coisa tá melhor. Eu visitei lá o Izepan. Arnaldo, você conhece bem o Izepan? Rapaz, você entra numa... Você entra na 28 de março, sai lá na Silva Pinto, Rua Silva Pinto. As pessoas não têm noção da dimensão que é a escola. É gigante. Em termos de estrutura física. É gigante. E ele manda aí, vende aqui, né, todas as inscrições abertas para o processo seletivo até 22, né, de dezembro. E um cordial abraço à Folha FM e à colega professora Rosane. Um abraço, Marcelo. Marcelo tá mandando. Deixa eu fazer então esse intervalo, professora, rapidamente. Tem problema de chamar de professora? Não. Antes, eu costumo falar que antes de diretora, eu sou professora. A gente vai voltar a esses desafios. Eu estou diretora, sou professora. É isso, exatamente. Muito bom. A gente volta então a falar sobre esses desafios da educação pública de qualidade, né? E também outras dúvidas de pais, como por exemplo o Beto estava questionando se ele pode, a filha dele estuda já na rede estadual. Você já antecipou, né? E ele pode ir para a Faetec, ele estuda em outro colégio, né, da rede estadual, da SEDUC, né? Isso, SEDUC. Em Campos é SEDUCT. Não, SEDUCT é a Secretaria de Educação Municipal. É isso. É porque ficou parecido agora. O SEDUCT é a Secretaria de Ciência e Tecnologia, mas é municipal. Exato, eu falei, em Campos é SEDUCT e do estado é SEDUC. Bom, então a gente faz essa pausa aí e volta para tirar essas dúvidas. Tem perguntas também aqui no grupo de WhatsApp do programa e do blog Opiniões, que é do Aloysio Abreu Barbosa, e aí a gente, né, volta para continuar a nossa conversa. São 7h49, oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina. Voltamos em instantes.